Amados irmãos, hoje eu venho aqui para manifestar a minha revolta, a minha indignação, por causa de alguns acontecimentos em algumas igrejas. Eu não venho aqui citar nome de igrejas e de pastores, até porque é antiético ficar identificando pessoas quando se trata do Evangelho, porque a intenção é de colaborar com todos, principalmente para o crescimento do Evangelho, né? Mas me causa muita indignação ver uma pessoa despreparada pregando a palavra de Deus, e principalmente no momento em que algumas pessoas estão ali convidadas por amigos, colegas, pais, filhos. E quando nós convidamos alguém para ir na igreja, nós convidamos na intenção de que essa pessoa, ela ouça a palavra, que Deus toque no coração dela, de que ela se arrependa dos seus pecados, que ela entregue a vida para Jesus e de que ela alcance a salvação. Mas essa nossa expectativa, ela brota desde o momento que nós convidamos alguém para ir à igreja. Nós ficamos frustrados e decepcionados quando a gente percebe que no decorrer do culto, e inclusive principalmente no momento da palavra, a palavra que fora pregada por alguém que não estava preparado para pregar. Muitas vezes a pessoa foi convidada para ministrar a palavra, para pregar, mas ela não consegue alcançar o seu objetivo, que acredito eu que o objetivo da pregação da palavra, que é de levar o ímpio ao arrependimento, ela não consegue chegar a esse objetivo porque muitas vezes a pessoa não se preparou, não estudou. Porque veja bem, observando os conselhos que o apóstolo Paulo dá ao seu filho amado, como assim ele chama, a Timóteo, ele inclusive diz o seguinte: olha, Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 14, diz assim: olha, traze estas coisas à memória, ordeno-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, apresentar-te a Deus e não aos homens. Porque por mais que você receba o convite do homem para ministrar a palavra, precisamos entender que nós primeiramente nos apresentamos a Deus, né? Nos apresentamos a Deus para transmitir a palavra que é de Deus. Então a nossa principal preocupação precisa ser com Deus e não com os homens. O apóstolo Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Senhor, eu estou pronto para pregar a tua palavra, eu estou preparado para pregar a tua palavra como obreiro. Olha o que ele está dizendo: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quando é que eu envergonho o Evangelho? Ou quando é que eu causo vergonha ao ministrar a palavra? É quando eu não sei o que estou falando, não entendo do que estou falando e me enrolo no que estou falando. Porque o ouvinte, ele quer entender o que está sendo ministrado, ele quer entender o que está sendo pregado, ele quer entender o motivo pelo qual Jesus andou por cima das águas e porque Pedro também andou por cima das águas. Ele quer entender quem era Pedro, quem era Jesus e que poder tinha um homem para andar em cima das águas, por cima das águas. E para onde foi esse homem? O que esse homem pode fazer para a minha vida? E como é que eu vou entender isso e transmitir isso? Estudando a palavra de Deus, meditando, pesquisando na palavra de Deus. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando me converti e comecei inclusive a ministrar a palavra de Deus, a gente tinha que pesquisar em bibliotecas, né?
A gente tinha ali alguns livros para pesquisar, porque o acesso à internet e a computador era muito mais difícil. Nem todo mundo tinha internet e computador. Então, a gente precisava fazer pesquisa por meio de livros para entender a visão, os relatos de Flávio Joséfo. Você tinha que ler aquele livro dos Hebreus e tantos outros livros. Hoje em dia, com um clique na internet, né, por meio do Google, que é a maior enciclopédia que existe hoje, por meio do Google, você consegue acessar a todos os ensinamentos e a todas as revelações de Flávio Joséfo, de tudo que ele falava a respeito do que ele ouviu falar de Jesus Cristo, né? Flávio Joséfo, que viveu ali no primeiro século, após a morte de Cristo, entre outros pesquisadores, entre outros que possam nos trazer informações. E lembrando que, claro, não tem informação melhor do que a da Bíblia. Na Bíblia contém tudo que a gente precisa aprender. Então, se nós temos esse manual de vida em nossas mãos, temos essa palavra para meditarmos, para estudarmos, para pesquisarmos, nós temos material suficiente para aprender, para entender quem é Jesus Cristo, para ministrar e para levar ao arrependimento, claro, por meio do Espírito Santo, levar ao arrependimento o pecador. Então, quando o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo o cuidado que ele precisa ter para com as pessoas, o cuidado que ele precisa ter para com a palavra, para com o ensinamento que ele está dando e o preparo que ele precisa ter, o apóstolo Paulo está orientando a ele a estar apto, preparado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, para ter certeza do que está falando, para ter convicção do que está falando, para ter clareza na palavra, para alcançar o pecador. Veja que o apóstolo Paulo diz que maneja bem a palavra da verdade, que tenha uma intimidade com esta palavra, que saiba manejar esta palavra, que não somente lê um texto e sai falando o que quer, e muitas vezes não entendeu nem o texto, mas está ali pregando outras coisas que não tem nada a ver com nada. Então, senhores, ministros, pregadores da palavra de Deus, missionários, etc., seja quem for a pessoa que esteja pregando a palavra de Deus, pelo amor de Deus, pesquise, estude, se prepare. As almas estão carentes, estão sedentas da palavra de Deus. A humanidade está sedenta da palavra de Deus. O povo quer entender, quer aprender a palavra de Deus. E nós precisamos nos preparar para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Dói fortemente no coração da gente quando a gente leva uma pessoa com muita alegria para a igreja, com aquela esperança de que ela entrega a vida para Jesus, e ela acaba saindo do mesmo jeito que entrou, e a gente também sai entristecido porque percebeu que a pessoa que tinha ali a palavra na mão para estar ministrando no dia, não cumpriu com a sua obrigação. E aí a gente fica com esse pensamento de que valeu a pena levar a pessoa para a igreja. Às vezes é melhor a gente abrir a Bíblia na nossa casa e ensinar diretamente a pessoa e pregar diretamente para ela, do que levar ela na igreja, porque às vezes a gente leva ela na igreja e o objetivo não foi alcançado. Então isso traz muita tristeza e traz muita indignação. E fica aqui o meu apelo aos amados ministros, aos amados pregadores: entenda, compreenda o que está escrito nessa palavra. Transmita com segurança o que está escrito nessa palavra. Eu sou ministro e também sou ouvinte. Quando sou convidado para ministrar, eu me preocupo com o que as pessoas vão ouvir, porque eu também sou ouvinte e falo daquilo que eu gostaria de ouvir. Quando eu vou para a igreja, eu quero ouvir algo de Deus, eu quero aprender mais de Deus. Eu não quero sair da igreja frustrado, decepcionado, porque alguém que está ministrando está despreparado, está ali atrapalhando a pregação do Evangelho, está atrapalhando a propagação do Evangelho. Então, pelo amor de Deus, eu peço a todos os amados ministros, pesquise, estude essa palavra. Não é difícil, não é complicada. Tenha tão somente um amor, um coração voltado para Deus. Coloque seu joelho no chão, ore, peça a Deus. Ele vai abrir o seu entendimento.
A palavra de Deus ela diz que aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor que Ele te dá de graça. Fica aqui o meu apelo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.